Fala pessoal, aqui é o professor René e a gente vai aprender hoje a fazer a leitura angular nos nônios que tem no nosso laboratório. Essa primeira parte do vídeo é para os nônios da experiência 11, que são um pouquinho diferentes. Os da experiência 12 são mais precisos. Se você quiser ver essa parte, adianta um pouquinho o vídeo, você já chega lá. Beleza? Então o da experiência 11 ele tem essa cara aqui. A gente vai dar um zoom nessa foto para tentar fazer essa leitura. Então a primeira coisa que a gente nota é que os números aumentam da esquerda para a direita, né, na parte superior, e aqui embaixo no nônio a gente tem marcações de 0 a 10. E o que a gente pretende fazer aqui é uma leitura desse tipo. Alguns graus, vírgula, né, e 2 casas decimais. Essa é a leitura que a gente pretende fazer. Então, a gente tem que observar primeiro onde está o zero. O zero está aqui, ó. Bem aqui. Então, ele está entre o 131 e o 132. Portanto, a gente já tem o começo da medida, que é 131, vírgula, alguma coisa. E para saber o que tem depois da vírgula, a gente observa. Tem que encontrar qual marcação aqui do nônio está alinhada com alguma marcação da plataforma. E a gente observa que quem está bem alinhado, o único que está bem alinhado é o 6. Aqui, ó. Esse é o 6. Portanto, o 6 vem aqui. E como ele estava super bem alinhado, vamos colocar um 0. A gente só tem duas opções nessa medida, hein? Que é colocar 0 ou 5 na última casa. No próximo exemplo a gente vai ver uma situação em que aparece um 5, para vocês entenderem. Então essa é a medida final, 131,60 graus. E as medidas aqui vão ter um erro de 0,05 graus, certo? Todas as medidas nesse nônio têm esse erro. Agora vamos para um outro exemplo. Nesse próximo exemplo, como no outro, a gente começa observando onde o zero está. Então o zero está bem aqui, ó. Ele está após o 55, após o 56 e antes do 57. Então nossa medida começa com 56, alguma coisa. E esse alguma coisa vai depender de qual das marcas do nônio está alinhada com uma das marcas de cima. E curiosamente a gente vê que tanto a marca número 2 quanto a 3 parecem estar razoavelmente alinhadas. Quem falha no alinhamento aqui é o 1 e o 4, nitidamente, né? Então se eu estou na dúvida entre o 2 e o 3, eu posso razoavelmente admitir que eu estou entre o 20 e o 30, ou seja, 25 centésimos de grau. Então essa seria a medida para esse caso. Lembrando que o erro é o mesmo do anterior, 0,05 graus. Agora a gente vai para a experiência 12, como será o nônio da experiência 12. Então esse é o nônio da experiência 12, pessoal. Então vocês veem que ele é mais riscado, né? E diferentemente do outro, a gente tem aqui números que aumentam da direita para a esquerda. Então vamos dar um zoom nessa foto e ver o que está acontecendo. Então já vou adiantando uma coisa. O que a gente deseja fazer aqui é uma medida não em decimais, mas com a divisão sexagesimal do grau. O grau ele vai ser dividido aqui em 60 minutos. Então, 1 grau vai ser 60 minutos e meio grau vão ser 30 minutos. E é por isso que aparece aqui uma coisa que não vai de 0 a 10 no nônio, mas vai de 0 a 30, certo? Então, a gente começa da mesma forma, vendo onde está o zero. O zero está aqui, ó. Então o zero, se vocês repararem bem, ele está após o 320 e antes do 321, que na realidade está aqui. Se vocês observarem bem,
essas divisões aqui na parte superior são de meio em meio grau. Então eu estou entre o 320 e o 320,5. Portanto, eu já começo com 320 graus. E aí, observando qual das linhas aqui do nônio está alinhada com alguma de cima, a gente vem para essa região aqui, ó. Essa região de linhas, né? E a gente pode até ficar na dúvida em qual está bem alinhada, mas eu posso dizer quase com certeza que essa aqui é a que está bem alinhada. Ó, se eu vou para o lado, ela começa a desalinhar já. Se eu vou para o outro, a mesma coisa. Então eu estou aqui na linha de número 24. Ó. 20, 21, 22, 23, 24. Então eu vou adicionar a esses 320 graus meus 24 minutos. E o erro aqui vai ser 1 minuto. Né? Esse é o erro que a gente considera aqui no nônio da experiência 12. Então, o próximo exemplo é esse aqui. Começamos da mesma maneira, observando onde está o zero. Sendo que dessa vez, o zero está após uma marcação de meio grau. Então, tem aqui 210, 211, 211,5. Essa aqui, 211,5. Então já começa assim, 211,5 graus. E na minha opinião, eu diria que é essa marcação aqui que está bem alinhada com a marcação de cima. Então essa é a marcação de número 9. Certo? Aqui é o 9, vem antes do 10. Então eu vou somar aqui a essa medida inicial meus 9 minutos. Então eu tenho, na verdade, a leitura correta é 211 graus e 39 minutos. Porque meio grau são 30 minutos. Se eu somo com 9, dá 39. O próximo exemplo a gente vai ver agora é um exemplo bem peculiar, porque nesse exemplo o zero ele já está, é a linha que está alinhada com a marcação superior. Essa marcação superior, ela é uma marcação de meio grau, né? Portanto, a gente está aqui no 230, 235, 239,5. Então, essa é a medida final. 239,5, que é também 239 graus e 30 minutos. Essa é a medida final, sempre com erro de 1 minuto nesse equipamento. Beleza? Um abraço.